A coragem pode surgir nos momentos mais inesperados. Quer saber como uma jovem negra virou heroína de uma noite turbulenta? Não perca essa história de esperança e transformação. A coragem de lutar pelo respeito e contra o racismo transforma vidas. Você também acredita que o respeito muda o mundo? Deixe seu comentário, respeito e espalhe essa mensagem. Sofia cresceu na pequena cidade de São João, em meio a ruas tranquilas e paisagens que pareciam limitar seus sonhos. Desde menina, ela tinha uma paixão especial pelo céu, pelas estrelas e pelo mistério que envolvia o mundo lá fora. Seus pais eram pessoas simples que viviam do trabalho árduo para garantir o pão de cada dia, mas sempre apoiaram seu desejo de buscar algo maior. Na escola, Sofia era curiosa e sonhadora. Passava horas lendo livros de aventuras, histórias de pessoas que superaram obstáculos e conquistaram sonhos inimagináveis. Ela sentia que o mundo era vasto demais para ficar preso às mesmas paisagens, às mesmas pessoas, aos mesmos sonhos comuns de sua cidade. No fundo do coração, uma esperança crescia. De um dia, ela abriria as asas e veria tudo com seus próprios olhos. Apesar das dificuldades, Sofia nunca deixou de acreditar. Seu coração pulsava com a vontade de descobrir o que havia além das fronteiras do seu lugar, de fazer a diferença e transformar sua vida, e a de outros, com coragem, determinação e esperança. À medida que o tempo passava, a vontade de explorar crescia dentro de Sofia. Ela se destacou na escola por sua inteligência e determinação, sempre buscando aprender mais e se preparar para o que viesse. Seus pais, mesmo com poucos recursos, apoiavam seus sonhos, incentivando-a a acreditar que o importante era seguir seu coração. Um dia, Sofia descobriu que uma oportunidade de participar de um programa de intercâmbio para uma grande cidade brasileira surgira na escola. Era a chance de deixar sua cidade por um tempo, conhecer novas pessoas, aprender novas línguas e expandir seus horizontes. Ela sabia que aquilo poderia ser o primeiro grande passo rumo ao que realmente desejava. Uma vida de aventuras e realizações, além do que podia imaginar. No silêncio de suas noites, Sofia sonhava acordada com o dia em que cruzaria as fronteiras de São João, com o coração pulsando de esperança e coragem. Ela sabia que o caminho não seria fácil, que enfrentaria desafios e dúvidas, mas também tinha certeza de que essa jornada era necessária para conquistar o seu destino. Com um sorriso discreto nos lábios e um olhar fixo no horizonte, ela fez sua escolha. Ela iria, e nada poderia detê-la. O dia do anúncio chegou e Sofia sentiu seu coração acelerar com uma mistura de ansiedade e esperança. A escola organizava uma reunião especial, onde o diretor havia anunciado a seleção de alguns alunos para participar de um programa de intercâmbio. Sofia sabia que naquele momento cada detalhe contava, cada palavra, cada olhar, cada respiração. Ela se lembrou de todas as noites em que sonhou com esse momento, imaginando-se afastada de casa, conhecendo outras culturas, aprendendo lições que iam muito além dos livros. O medo às vezes tentava se infiltrar em seu coração, fazendo-a questionar se era capaz de encarar tamanha mudança, se tinha força suficiente para deixar para trás tudo o que conhecia. Mas, mais forte que o medo, era sua vontade de viver a aventura que sempre ansiou. Quando seu nome foi chamado, ela sentiu uma onda de emoções tomar conta de si. Uma mistura de surpresa, alegria e um sentimento de responsabilidade que parecia maior do que ela poderia suportar. Era como se toda sua vida estivesse levando a aquele momento, o momento de realmente decidir seu destino. Ela saiu da escola carregando o papel com a confirmação da sua participação, e ao chegar em casa, olhou para o céu estrelado como, nos dias de infância, sonhando acordada com as possibilidades que estavam diante dela. Sabia que o caminho ainda seria cheio de desafios, de noites sem dormir, de lágrimas e dúvidas. Mas também tinha certeza de uma coisa. Essa era a sua chance de transformar sonhos em realidade.
Depois de anos ouvindo histórias de coragem, ela entendia que a verdadeira força vinha de dentro. E era com esse sentimento de esperança renovada que Sofia começou a se preparar para o que seria, sem dúvidas, o maior capítulo de sua vida até então. Nos dias que se seguiram à sua confirmação, Sofia mergulhou numa mistura de emoções intensas. A alegria de ver seu sonho se tornar real se misturava às dúvidas e ao receio de abandonar tudo pelo desconhecido. Cada manhã era uma batalha silenciosa entre o entusiasmo de conquistar algo novo e o medo das incertezas que vinha junto com a mudança. Ela passava horas organizando suas coisas, arrumando malas com roupas que carregavam suas memórias, seus sonhos e suas histórias. Cada item parecia carregado de significado. O livro que a inspirou a sonhar grande, uma foto dos pais, uma lembrança de sua infância. Tudo precisava estar pronto, porque sabia que aquele momento era o começo de uma nova etapa. Uma etapa que transformaria sua visão do mundo. À medida que o dia da partida se aproximava, Sofia sentia seu coração bater mais forte. As noites eram longas e confortantes, tomadas por pensamentos profundos e por uma oração silenciosa, pedindo força, coragem e proteção. Ela se perguntava se seria forte o suficiente para enfrentar o que viria, se daria conta de manter acesa a chama dos seus sonhos mesmo diante das dificuldades. Na véspera da partida, sentou-se na varanda de casa, olhando para o céu escuro, querendo guardar aquele momento em sua memória para sempre. Sentiu lágrimas escorrerem silenciosamente, mas também uma determinação irrevogável. Sabia que, de alguma forma, essa decisão tinha mudado sua história para sempre. Ela sabia que não seria fácil, que enfrentaria dúvidas internas, obstáculos e até mesmo o medo de não se encaixar em um mundo tão diferente. Mas também entendia que cada passo rumo ao desconhecido era uma oportunidade de se descobrir, de aprender com os erros e de crescer de uma forma que jamais imaginou antes. Naquela noite, Sofia fechou os olhos, respirou fundo e fez uma promessa a si mesma. Ela não deixaria que o medo a parasse. Que a coragem de seguir seu sonho seria maior do que qualquer medo, qualquer dúvida que surgisse pelo caminho, porque ela sabia, no fundo do coração, que a maior aventura de sua vida estava apenas começando. No dia seguinte, ao amanhecer, Sofia acordou com uma mistura de emoções. A ansiedade ainda grudada na garganta, mas uma confiança renovada pulsava dentro de si. Ela se levantou cedo, ajeitou suas malas e partiu rumo ao destino que sempre fora seu sonho. Uma grande cidade, onde tudo seria diferente e cheio de possibilidades. Ao chegar ao terminal, sentiu o coração acelerar ao ver um movimento intenso de pessoas indo e vindo. Carros passando, sons de línguas diferentes se misturando ao barulho da cidade. Era tudo tão vibrante, tão vivo. Quando a mãe deu um abraço apertado, Sofia sentiu um aperto no peito, mas também uma sensação de liberdade que a impulsionava à frente. Naquele momento, ela percebeu que aquela viagem não era apenas uma simples mudança de lugar, mas uma verdadeira transformação interna. Cada passo que dava, cada rosto que via, trazia com ele uma nova lição, de coragem, de resistência, de esperança. O avião cortou os céus em uma rota que parecia tranquila há pouco tempo, mas de repente, tudo mudou num instante. A turbulência virou uma força selvagem, uma fera enfurecida tentando engolir a aeronave. Sofia sentiu o assento tremer violentamente. Seu corpo foi puxado para frente, depois para trás, como se fosse uma folha sendo arrastada por um vento implacável. As luzes de emergência piscaram, e uma série de gritos e soluços preencheu o ambiente. Ela se agarrou firme na poltrona, tentando manter-se consciente, sua mente acelerada como um motor prestes a explodir. Cada som parecia amplificado. Cada movimento era uma ameaça ao seu equilíbrio. De repente, uma jarra de água, que estava na bandeja ao lado de uma passageira, sendo sacudida violentamente pela turbulência, virou e se espatifou no corredor,
a água escorrendo e formando uma poça escorregadia. O balde de gelo e copos foi jogado ao ar e caiu com um estouro, espalhando fragmentos. Nesse caos, uma mulher ao lado de Sofia gritou, desesperada, enquanto outra parecia perder o fôlego de medo. Mas Sofia, no meio do escuro e do barulho, viu algo que a fez travar a respiração. Uma figura fora do controle, lutando contra a máscara de oxigênio que caiu às pressas. Ela se virou rapidamente, os olhos fixos no homem de roupa de grife, os braços tremendo, as mãos tentando retomar o controle de uma situação que parecia além da compreensão. "Vocês todos precisam ficar calmos", ela gritou com uma voz firme apesar da mediocridade do momento. "O avião está passando por uma tempestade, mas passa. Precisamos manter a calma, caso contrário, tudo pode piorar." O homem, visivelmente atordoado, tentou falar, mas sua voz saiu entrecortada. Minhas joias." Sofia se lançou rapidamente na direção dele, pulando os degraus do corredor, e se colocou ao seu lado. "Ouça, senhor," ela disse com uma intensidade que surpreendeu até a ela mesma. "Sua prioridade agora é respirar, ficar calmo e não se mover. Eu estou aqui para te ajudar." Ela virou-se para garantir que ele estivesse realmente com a máscara de oxigênio presa, enquanto sua cabeça pensava rapidamente. Se ele não se acalmar, pode-se desenhar uma tragédia ainda maior. As joias, os documentos, tudo isso pode virar uma arma nas mãos erradas. Nesse momento, a situação piorou. Uma forte sacudida fez o avião mergulhar em uma queda vertiginosa, e lágrimas de medo surgiram nos olhos de alguns passageiros. Sofia enxergou que a máscara do homem escorregava de seu rosto. Os olhos dele estavam arregalados e a respiração cada vez mais difícil. Não, ela murmurou, quase num pedido de ajuda ao próprio universo. "Aguente firme. Com força." Ela segurou a máscara de oxigênio e, com uma determinação insana, ajudou o homem a ajustá-la mais firmemente. "Você consegue, calma," ela dizia, quase sussurrando, enquanto os berros e gritos ao redor se misturavam ao som do vento cortante e do motor que parecia querer apagar. De repente, uma segunda turbulência sacudiu o avião, e uma porta de emergência na parte superior da cabine se abriu parcialmente, deixando escapar uma fumaça escura, sinal de que algo muito sério acontecia lá em cima. O medo e a preocupação aumentaram. O que antes era uma simples turbulência virou um verdadeiro teste de resistência. Enquanto isso, a caixa de joias e documentos valiosos que Alessandro segurava com força acabou se soltando. "Meu Deus!" ele gritou desesperado, tentando se equilibrar enquanto a caixa caía lentamente, como uma pena. "Não!" Sofia gritou numa resposta rápida, reconhecendo o perigo que aquilo poderia representar. Ela pulou em direção à caixa no momento exato em que ela caiu, com os olhos fixos nela, como se fosse uma vida ali. Os seus braços se estenderam e, com uma precisão desesperada, conseguiu agarrar a caixa antes que tocasse o chão. "Peguei!" ela exclamou, segurando firme na caixa enquanto seu coração acelerava descontroladamente. Mas a sua luta não era só por aquilo. Era pelo que aquilo representava. Uma possibilidade real de alguém usar aquelas joias e documentos para o mal. "Não vou deixar isso escapar", ela murmurou, enquanto a turbulência continuava a tremer o avião. "Precisa ficar seguro", enquanto lutava para manter a caixa sob controle. Seu olhar fixou-se em Alessandro, que agora viu uma força que não esperava. Sofia sentiu seu corpo todo estremecer ao saber que a caixa de joias caiu, quase como se o universo tivesse conspirado para colocar em suas mãos a maior responsabilidade daquele voo. Seus olhos fixaram-se na caixa, enquanto seu coração acelerava a uma velocidade quase insustentável. Seus pulmões pegavam ar desesperadamente, mas ela se fez força, também para engolir o medo que ameaçava dominá-la. Antes que pudesse pensar duas vezes, ela se lançou na direção do objeto em queda, com movimentos rápidos, quase selvagens. Seus músculos pareceram se multiplicar de força ali mesmo.
na busca desesperada por agarrar aquilo que poderia ser uma arma nas mãos de alguém perigosamente mal intencionado. Não! Ela gritou, enquanto seus braços se estendiam. Suas mãos se fechavam ao redor da caixa, segurando firme antes que ela tocasse o chão. Seu coração parecia sair pela boca, sua respiração pesada enquanto lutava contra a gravidade e a força da turbulência. Cada músculo tenso, cada fibra de seu corpo concentrada na missão de proteger aquilo ali, naquele instante em que tudo poderia explodir. Peguei. Ela conseguiu dizer, entre a respiração ofegante, o rosto marcado pelo esforço. Ela segurava aquela caixa que agora parecia mais valiosa do que nunca. Uma peça de ouro, uma ameaça, uma fonte de poder nas mãos erradas. Em sua mente, uma única certeza se consolidava. Ninguém ia tocar naquilo sem pagar caro. Enquanto ela lutava para manter o controle, seu olhar cruzou com o de Alessandro, que assistia à cena com surpresa, impressão e uma ponta de gratidão. "Você é uma heroína", ele conseguiu balbuciar, os olhos brilhando com uma mistura de admiração e respeito. "Não sou heroína", ela respondeu com a voz quase rouca de esforço. "Sou alguém que, quando tudo parece desabar, escolhe lutar." Ao redor, o avião continuava a tremer, como se uma força invisível tentasse arrancar de tudo o que fosse possível. Sofia sentiu o peso da responsabilidade naquele instante. Uma responsabilidade que ultrapassava a sua própria vida. Ela carregava uma ameaça que podia criar um caos ainda maior se caísse em mãos erradas. Seu corpo insistia em tremer, mas ela se recusava a deixar aquilo escapar. Seus olhos fixaram-se na caixa, enquanto sua cabeça trabalhava desesperadamente em como proteger aquilo com todas as forças que lhes restavam. De repente, uma nova sacudida mais forte que todas as anteriores fez o avião quase mergulhar numa queda livre. Sofia se segurou firme na caixa com os dedos afundando na madeira, enquanto outro grito de pavor ecoava pelos corredores apertados. "Você consegue!" Ela sussurrou para si mesma, numa tentativa de encontrar alguma força extra para continuar. "Não deixe isso escapar, Sofia. Você é mais forte do que pensa." No caos, ela percebeu que a fumaça e o cheiro de queimado que escapava da parte superior da cabine eram sinais de que uma emergência grave se multiplicava. Então, ela colocou toda a sua energia na tarefa de proteger não apenas a si mesma, mas na esperança de garantir que aquele objeto precioso não virasse arma de destruição. "Você vai ficar aqui, comigo", ela murmurou, segurando com força. "Caixa. E ninguém vai tirar isso de nós." Ao seu lado, Alessandro assistia com olhos arregalados, habitat de uma nova admiração. "Você é uma heroína." Ele repetiu, muito mais sério desta vez. "Nunca vi alguém fazer o que você fez antes. É só um ato de coragem." Ela respondeu com um sorriso triste, áspero de tanto esforço. "Uma coragem que encontrei aqui dentro, naquele momento de maior perigo." E mesmo com o avião ainda tremendo, a fumaça subindo, a tempestade lá fora e o medo nos corações de todos, Sofia sabia que tinha descoberto o que realmente significava força de verdade. Lutar contra a tempestade, proteger o que importa e nunca deixar que o medo arraste sua alma. Ela segurou aquela caixa ainda mais firmemente, pronta para qualquer coisa, porque naquele momento ela era a única esperança de que a tempestade passasse e a verdade pudesse prevalecer. O som de metal rangendo, os gritos ao longe, o vento uivando além das paredes do avião. Tudo parecia querer engolir Sofia, Alessandro e os demais. Mas ela, naquele instante, era uma rocha no centro do caos, com a caixa de joias firmemente na mão. Sua respiração pesada tentando acalmar a ansiedade que quase a consumia. "Tudo bem, Sofia", ela murmurou para si mesma, cerrando os dentes. "Você consegue. Não deixe isso escapar agora." Ela podia sentir a força da turbulência crescendo, como uma fera enfurecida tentando arrancar sua coragem. Cada movimento da aeronave a puxava, a balançava como uma folha ao vento. Mas ela resistiu,
mantendo-se firme o suficiente para proteger o que tinha nas mãos. Então, ela ouviu um som estranho vindo da cabine superior, uma espécie de sibilo abafado, seguido de um silêncio pesado. Sofia congelou por um instante, percebendo o que aquilo poderia significar. Meu Deus! Ela sussurrou numa mistura de medo e determinação. Algo sério está acontecendo lá em cima. Antes que pudesse imaginar o que fazer, a fumaça escura que escapava da porta de emergência começou a se espalhar, ocupando a cabine, cobrindo tudo com seu cheiro de queimado. Um silêncio ominoso tomou conta do espaço, enquanto passageiros começavam a se virar, assustados, olhares de pavor estampados em seus rostos. Precisamos sair daqui. Sofia gritou com a voz mais forte do que podia, tentando fazer a sua mensagem atravessar o barulho do vento e do motor. Todo mundo, segurem-se e preparem-se. Ela virou-se rapidamente com passos decididos rumo à escada de emergência, que ainda resistia ao caos. Sua visão focou na caixa, que seguia segura em sua mão. Com ela, carregava também uma esperança. A esperança de que aquilo poderia evitar uma tragédia maior. Antes de partir, ela olhou para Alessandro, que ainda tentava se equilibrar, e lhe deu um olhar de força. Fica comigo, hein? Sofia disse com uma mistura de desafio e esperança. Vamos precisar de todos aqui. Ele respondeu com um aceno fraco, admirando a determinação da jovem que, naquele instante, tinha se tornado a heroína daquele voo. Sofia correu pelo corredor tumultuado, evitando objetos espalhados, cadenciando sua respiração, concentrada em manter o controle do que carregava. Cada passo uma luta contra o vento, as vibrações e o medo coletivo. À medida que se aproximava da escada de emergência, ela viu uma figura a seu lado, um homem tentando agarrar sua mala, desesperado para salvar seus bens. Sofia, com uma força silenciosa, empurrou-o suavemente para frente. Sai daqui, rápido! Ela ordenou, sua voz carregada de determinação. Temos que sair antes que tudo desmorone aqui dentro. No topo da escada, a fumaça já começava a penetrar, dificultando a visão. Sofia respirou fundo, enxugou o suor da testa e, com a caixa firme na mão, enfrentou o que tinha pela frente. Não vou deixar que essa tempestade me tire o que é mais importante. Ela gritou, avançando com passos firmes, rumo ao vazio, ao desconhecido, ao perigo final de tudo. Ainda há esperança, ainda há vida. Ela repetiu como um mantra, enquanto enfrentava a fumaça, a escuridão e sua própria coragem. Sabia que a partir daquele momento, ela era a verdadeira comandante daquele voo. Não só por proteger a caixa de joias, mas por descobrir que mesmo na maior tempestade, a luta mais importante era a de manter-se firme, intacta, viva. E enquanto o mundo ao seu redor parecia se desmoronar, Sofia tinha uma certeza. Ela era a estrela guia naquela noite escura. Sofia, com a caixa firmemente na mão, avançou pelo corredor fumacento, seus passos pesados, mas determinados. Cada movimento era uma batalha contra o medo, contra a fumaça e contra as forças invisíveis que pareciam querer suas forças se esgotarem. A adrenalina pulsava por suas veias, alimentando uma força que ela nem sabia que possuía até aquele momento. Ainda há esperança. Ela murmurou com os olhos fixos no caminho à sua frente. Vamos fazer isso acontecer. Todo o caos ao seu redor parecia um sonho ruim de um filme de guerra, enquanto ela subia a escada de emergência rumo ao topo. A fumaça torcia-se ao seu redor, dificultando a visão, mas ela não vacilou. Seus passos a levaram até o topo, onde uma porta fechada ameaçava bloquear sua passagem. Ela respirou fundo, puxou a maçaneta e empurrou com força. A porta rangeu, resistindo por um instante, até que cedeu com um estalo alto. O ar exterior era frio e cortante, uma mistura de vento e fumaça, enquanto ela dava o primeiro passo na área de emergência. Ao seu lado, o som de sirenes distantes começava a ecoar, sinal de que equipes de resgate já estavam a caminho.
Sofia olhou para o céu escuro, o medo de que o avião pudesse arredondar uma tragédia ainda maior. Vamos lá, Sofia, ela falou, sua voz carregada de esperança e coragem. Você decidiu que merece mais do que medo. Naquele momento, ela percebeu que a maior batalha era interna, aquela que ela travava contra suas dúvidas e suas limitações, e que ela havia vencido. Ela olhou para a caixa de joias, agradecendo silenciosamente por aquele momento de coragem. Além da responsabilidade, ela carregava ali uma esperança de que aquilo tudo pudesse servir para algo maior. Uma lição de força, coragem e determinação para todos. Ela caminhou com passos firmes pelo corredor, até que viu a luz do céu e o silêncio da noite além, indicando que se aproximava do seu destino final. A liberdade, a salvação, a esperança de um novo começo. Ao voltar seus olhos para a cabine, viu os passageiros que haviam perdido a esperança. Todos eles olhavam para ela com um misto de admiração e gratidão. Sofia sentiu seu coração se encher de uma alegria silenciosa. Ela tinha feito sua parte. Vamos sair daqui, ela falou, para si mesma, agora com uma voz mais tranquila, mesmo que o medo ainda paire no ar. E vamos seguir em frente. Enquanto a fumaça se dispersava lentamente, ela se deu conta de que aquela noite não tinha sido só um teste de resistência, mas uma lição de que, mesmo na maior tempestade, uma alma corajosa pode encontrar esperança e salvar o seu mundo, um passo de cada vez. Sofia caminhou lentamente pelo corredor agora silencioso, a fumaça já dissipando-se devagar, como se o próprio céu estivesse respirando aliviado. O ar frio e o cheiro de queimado eram sinais de que aquela noite jamais seria esquecida, tanto na vida dela quanto naqueles que testemunharam sua coragem. Ao chegar ao topo da escada de emergência, ela se deparou com uma cena que parecia de um filme, embora tudo estivesse acontecendo de verdade. Passageiros assustados, alguns chorando, outros em estado de choque, mas todos com um brilho diferente nos olhos, uma mistura de gratidão, admiração e esperança. Ela olhou para o céu escuro, ainda a respirar fundo, sentindo o peso daquela noite. Sabia que sua vida tinha mudado para sempre. Você salvou muitas vidas aqui hoje, Sofia. Uma voz profunda e respeitosa falou atrás dela. Era um oficial de resgate que tinha vindo até ali, com uma expressão séria, mas com um sorriso de aprovação. Ela virou-se lentamente e viu que a equipe de resgate já começava a chegar, com equipamentos e lanternas, prontos para ajudar a evacuar os passageiros e garantir que tudo estivesse sob controle. Foi uma coisa que eu tinha que fazer. Ela respondeu ofegante, tentando mover-se, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Você não sabe, mas salvou várias vidas, continuou o oficial. Essa sua coragem foi além do esperado. Muitos passageiros disseram que você foi uma verdadeira heroína. As palavras ecoaram na cabeça de Sofia, enquanto ela percebia o quanto sua ação tinha tamanho impacto. Sua cabeça ainda vibrava com a adrenalina, mas dentro de si, uma sensação de paz começava a se formar. Pouco tempo depois, a imprensa chegou, e Sofia se viu diante de câmeras, jornalistas, flashes e perguntas. Seus olhos brilhavam, não mais de medo, mas de uma nova esperança. Ela contou a sua história, descreveu o que viu, o que fez, e mais importante, falou sobre coragem, responsabilidade e o poder de acreditar que cada um pode fazer a diferença, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando tudo parece estar indo embora, é a força do coração que nos faz continuar, ela disse com firmeza, em uma entrevista ao vivo. Eu só fiz o que qualquer pessoa que tem esperança no mundo faria. Naquela noite, Sofia percebeu que ela própria tinha se tornado uma inspiração. E, sobretudo, uma prova viva de que a coragem nasce de dentro, que ela pode transformar vidas, mudanças e até um voo turbulento em uma história de esperança. E, ao olhar para o céu estrelado daquela manhã seguinte, ela soube que aquela aventura
com todos os perigos e emoções, tinha sido só o começo de uma jornada maior. Uma jornada de coragem, esperança e de um coração que nunca, jamais deixaria de sonhar. Dias se passaram desde aquela noite inesquecível. Sofia ficou mundialmente reconhecida por sua bravura, recebendo homenagens, convites para palestras e uma oportunidade de viajar pelo país falando sobre coragem, esperança e força interior. Mas mais do que tudo isso, ela descobriu algo ainda mais valioso: ela mesma. Na manhã seguinte ao incidente, sentada em um parque da cidade, Sofia olhou para o horizonte, refletindo sobre tudo o que havia vivido. A sequência de eventos fora uma prova de que a vida reservava possibilidades que só surgem quando se tem coragem de encarar o medo de frente. Ela pensou na sua jornada, da menina sonhadora que olhava as estrelas, até a heroína que salvou vidas. E naquele silêncio, uma voz interior lhe falou claro: você sempre foi capaz de mais do que imaginava. Basta acreditar. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos, e levantou-se com uma força renovada. Sentiu o vento tocar seu rosto, e naquele instante um sentimento de liberdade e esperança tomou conta de si. Não era mais apenas Sofia. Era uma guerreira que, apesar dos perigos, não desistira. Uma menina que, ao enfrentar as tempestades do céu, tinha aprendido a voar acima de tudo. Ela havia descoberto que o verdadeiro heroísmo não está só em grandes feitos, mas na coragem de cada dia, na força de seguir em frente quando tudo parece desabar, na esperança de um novo começo. Com o coração cheio de gratidão e determinação, Sofia deu um passo decisivo para sua nova vida. Uma vida que ela mesma escolhera. Uma vida de sonhos maiores. De sonhos que ela agora saberia transformar em realidade, mesmo nas tempestades mais violentas. Porque a maior lição daquela noite turbulenta era clara. A vida é uma jornada de coragem. E quem acredita na força do seu coração, mesmo nos momentos mais sombrios, encontra seu caminho para a luz. E assim, Sofia partiu, não apenas como uma heroína que salvou vidas naquele voo, mas como uma inspiração eterna para todos que acreditam que no final sempre há esperança, sempre há uma chance de recomeçar, forte, valente e pronta para conquistar o mundo. A história de Sofia é uma prova de que a coragem nasce dentro de cada um de nós e que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança e a bondade podem prevalecer. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de transformar o medo em força, de colocar amor e solidariedade em ação. Nunca se esqueça: por menor que pareça seu papel, sua coragem, sua gentileza, podem acender uma luz que ilumina o caminho de alguém. E assim como Sofia, todos podemos escolher acreditar na bondade humana. Porque, no fundo, essa é a maior força que o mundo precisa. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário dizendo: eu acredito na bondade humana, e compartilhe essa mensagem de esperança e coragem com todos ao seu redor. Faça parte dessa corrente. Espalhe amor e inspire mais pessoas a acreditarem que juntos podemos transformar o mundo. Inscreva-se no canal, siga acompanhando histórias de esperança e coragem, e lembre-se: sua atitude pode salvar vidas, porque acreditar na bondade é o primeiro passo para um mundo melhor.